Vamos conversar agora com o professor Renato Santos e eu já vou começar perguntando para ele sobre a questão da economia. A economia do Brasil, como foi o ano de 2017, já sei que o orçamento para 2018 já foi aprovado e com um déficit muito grande para o Brasil. Como é que o senhor faz essa análise? O senhor analisa essa situação econômica? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Realmente, 2017 foi um ano difícil, mas ao mesmo tempo foi um ano de recuperação, né? Os índices econômicos, eles estancaram, né? Deixaram de cair, e hoje o que nós constatamos já é alguma recuperação, como deve ser. Se você lembrar, eu tive aqui mais para o início do ano e falei nisso, que as mudanças deviam ser realmente lentas e graduais, porque me assusta quando é uma coisa repetida, porque elas geralmente não se sustentam, né? Isso é a economia como um todo do país. No âmbito das finanças públicas, especificamente, nós temos aí, para o próximo ano, mais um ano de tristeza, né, com relação aos gastos governamentais, né? Orçamento aí, novo déficit, grande, muito alto, né? E coisa realmente insuportável para o país. E o crescimento da economia como um todo precisa também de um equilíbrio melhor dos gastos públicos, notadamente no que diz respeito ao aumento das despesas de capital, que são os investimentos, e a redução dos custos das despesas correntes, que se constitui na grande dificuldade para o poder público realizar, mas precisa realizar. Professor, esse ano também foi um ano de reformas, né? Reforma da Previdência, reforma política, reforma trabalhista. Com relação às reformas, a opinião do senhor? Todas as reformas são necessárias, né? As que já foram aprovadas, foram não digamos, com o perfil desejável. Foi feito o possível. Agora, eu gostaria de destacar que nenhuma reforma vai surtir realmente o efeito desejável se não houver uma profunda reforma política. Não essa meia sola que está aí, né? Quando eu me refiro a uma reforma política, ela é bem ampla, né? Tanto no que diz respeito à legislação eleitoral, né? Mas principalmente essa cultura política que existe no país. Isso daí muda-se com a educação política, mas também se muda com uma legislação adequada. A política no Brasil, nos últimos anos, tem atrapalhado em muito o desenvolvimento do país. Essa que é a realidade. Então, o senhor acredita que a reforma política é mais importante nesse momento? Se não houver um novo modelo político, nenhuma dessas reformas que aí estão irão surtir o efeito que precisa ser surtido. Vamos voltar aqui para a cidade de Parnaíba, apesar de que tudo isso influencia o país inteiro e, obviamente, os municípios. Falar da zona de processamento de exportação, o senhor sempre defendeu a ZPE de Parnaíba, desde que quando começou a falar, me recordo muito bem, em todos os momentos que nós estivemos em entrevistas, sempre o senhor foi um defensor da ZPE. Hoje, como está a ZPE? Como o governo está com relação à ZPE, as estratégias para que, de fato, ela ocorra mais fortemente? Muito bem, a ZPE de Parnaíba tem um prazo até dezembro do próximo ano para estar totalmente consolidada. Para isso, o governo realizou há 2 dias atrás uma reunião com a secretária do CGPE, né, e outros técnicos também do Conselho,
com a diretoria da ZPE de Parnaíba, com o governador do estado e outras pessoas, onde ficou definida a pauta para 2018. E dentro dessa pauta, os itens que eu considero fundamentais, é aquele que se relaciona à aquisição dos equipamentos para o procedimento de alfandegamento, né? As licitações já foram realizadas e o governador, nessa reunião, assegurou para 2018, logo no início do ano, os recursos necessários à aquisição desses equipamentos. São equipamentos de segurança de vários tipos, como também os recursos para complementação de algumas obras físicas que faltam na ZPE. Então, eu vou ter uma reunião com a diretoria da ZPE daqui, principalmente na próxima semana, e terei mais a miúde oportunidade de conversar com eles a esses respeitos. A ZPE de Parnaíba tem um perfil para o agronegócio, o que é muito interessante. Esse foi um perfil traçado desde a sua concepção, né? E dentro disso nós temos aí um elenco de possibilidades a serem exploradas. E também, veja bem, o país está recuperando sua força exportadora e principalmente fundamentada no agronegócio. E a nossa ZPE tem um perfil para o agronegócio. Professor, o senhor acredita que a falta dos meios de transporte, porque nós só temos a rodovia, né, as rodovias, para levar esse material, o senhor colocou a ZPE focada na questão do agronegócio. Nós não temos um porto, nós não temos voos regulares, o nosso voo regular ele é semanal, não é diário. Não dificulta um pouquinho que esses empreendedores cheguem até aqui? Dificultar não. Nós poderíamos sofrer uma concorrência se a ZPE do Ceará já estivesse atraindo investimentos comuns ao do perfil da ZPE de Parnaíba. Quanto ao fluxo de transporte, o porto não é uma coisa para impedir o desenvolvimento da ZPE. Que nós nem temos o porto, né? Não é problema. Nós estamos a uma distância de 480 quilômetros do porto do Pecém e a 500 quilômetros do porto de Itaqui, no Maranhão, desculpa. E estudo cientificamente comprovado, inclusive realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, comprovam que o transporte rodoviário, numa distância até 500 quilômetros, ele é um transporte ideal, certo? Então, esse deslocamento Parnaíba-Pecém se enquadra exatamente dentro da economia de custos de transporte que poderiam impedir, né, a atração de investidores se nós estivéssemos situados a uma distância maior. Muito bem. Vamos falar dos tabuleiros litorâneos, já seguindo esse rumo do agronegócio. Como é que estão hoje? A gente sabe que tem muitas áreas ainda que precisam ser trabalhadas dentro dos tabuleiros litorâneos aqui da cidade. Perfeitamente. Os tabuleiros litorâneos têm uma ociosidade superior a 60%. Acontece uma coisa que não é concebível, não se consegue entender. Os lotes têm seus proprietários, mas esses proprietários não estão produzindo. Estão lá uma espécie de reserva de mercado. Isso não pode acontecer, nem deve acontecer. Esse pessoal tem que ser chamado, tem que ver como fazer para eles realmente entrarem em linhas de produção, né? Você lembra, eu estive aqui com você foi um outro colega, falando sobre o Fórum Parnaíba, e nós elencamos como primeiro tema o Distrito de Irrigação Tabuleiro Litorâneo, certo?
tem sido uma luta incansável que eu tenho realizado. Das pessoas que têm condições de prestar colaboração, que eu procurei, poucos têm dado resposta a questionários, a um brainstorming, a toda uma metodologia que foi concebida. Eu visitei alguns pessoalmente, Carol, inclusive secretários municipais, certo? Empresários, técnicos, todos se comprometem comigo em responder. Eu não sei o que acontece. Nenhum dos últimos que eu visitei me respondeu. Eu não posso fazer fórum sozinho. Minhas ideias talvez sejam as mais fracas possíveis, mas eu, como coordenador, me acho em condições de buscar a promoção dessa realização, né, para discutirmos melhor esse tema. Por outro lado, uma coisa me conforta. Eu tive há poucos dias uma reunião com o diretor do campus Reis Viroso, onde eu coloquei isso para ele e parece que de lá eu vou conseguir, né? Nós vamos ter futuras reuniões e aí nós vamos conseguir uma alavancagem nos nossos propósitos para o fórum. E começar a tomar de conta que de fato é do povo, né? Exatamente. Olha, quantos empregos estão ali para serem gerados. Agora não faz sentido um irrigante ter lá um lote, não, vamos dizer, um ocupante do lote que não irrigou ainda nada, e não produzir, está especulando naturalmente, né? Outra coisa que também tem que ser repensada é essa subordinação do distrito de irrigação, dos tabuleiros litorâneos, ao DENOX. O DENOX é um órgão de pouca dinâmica nos dias atuais, tá? O ideal que seria é que isso passasse para a alçada da CODEVASP. É mais dinâmica, tem mais recursos, tem mais técnicos, enfim, daria uma nova configuração a esse importantíssimo empreendimento. Muito bem. Obrigada, professor Renato, por estar aqui hoje conosco. Retorne no ano de 2018. Sim, muito obrigado, e aproveitando o ensejo para desejar a você e aos telespectadores boas festas, um Feliz Natal e que o ano de 2018 seja bastante venturoso. Muito obrigado.